Vocês estão aí? Digam amém. Amém. Que bênção, que bom vê-los. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Queria conhecer você. Dá um tchauzinho assim com sua mão, um casal lá atrás. Deus abençoe vocês. São bem-vindos. Aqui, ó, são bem-vindos também. Deus abençoe vocês. Ali, princesa, seja bem-vinda. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Que bênção. A Vinho Novo é um lugar de gente feliz. Esses irmãos hoje estão desanimados, mas assim, tem dia que estão felizes, sabe? Tem domingo que eu vou pregar aqui, eles estão felizes. Mas eu vou falar de novo, aqui na Vinho Novo é um lugar de gente feliz. Amém. Agora eles vão acreditar. Agora eles vão acreditar. Sabe? E o bom é que nós sabemos de onde viemos, onde estamos e onde queremos chegar. Sabe, querido, que bom que você está aqui conosco hoje. É um prazer tê-los aqui. Quinta-feira é um culto que a gente, sabe, ora, ministra, unge. E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui hoje para falar com você. Mas antes disso, eu só quero reforçar alguns avisos aqui importantes. Eu não tenho aqui para mostrar no slide, mas nós teremos aí, por esses dias agora, eu não sei qual é, o Aviva Várzea Grande, se eu não me engano. É Aviva Várzea Grande. Vai ser um evento, vai estar a pastora Midian Lima, vai estar o pastor, aquele de óculos gordinho que canta, como é que é o nome dele? Não é o Fernandinho, não, é o outro. Anderson Freire, que tem aquela música, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Rapaz, eu só não canto aqui para não deixar os irmãos sem graça, mas... Então, vai estar o Anderson Freire, vai estar pastora Midian Lima, pregador, vai ser uma bênção. Então, se você puder participar, estar junto lá, nós vamos estar lá, vai ser um tempo muito precioso. E também nós começamos o Instituto, pastor Arley. O pastor Arley é professor no Instituto, eu também, e no Instituto a gente estuda sobre tudo isso aí, né? Sobre tudo isso. Porque o que Satanás disse para Jó? O Senhor o cercou, mas quando a Bíblia diz que o Senhor o cercou, a Bíblia diz que Jó tinha tudo. E aí foi o que Satanás disse, falou assim, tira tudo dele, vamos ver se ele continua. Deus falou assim, você está enganado, meu amigo. Você está enganado, os meus olhos estão sobre a terra. Os meus olhos estão sobre a terra. Sabe, então, você precisa aprender algumas coisas. Você precisa, por exemplo, aprender que Jesus morreu 3 vezes. Quantas vezes? 3. Você fica achando que ele morreu só uma. Ele morreu 3. Então você precisa aprender isso. Você precisa aprender lá no Instituto, por exemplo, vou perguntar uma coisa aqui. Quem acredita em Jesus? Vou perguntar novamente. Quem acredita em Jesus? Amém. E quem acredita que ele nasceu de uma mulher? Amém. E quem acredita que ele nasceu de uma mulher virgem? Amém. Agora eu pergunto para você. Como que uma mulher virgem engravida? Porque você só crê. Você tem que estudar lá para o Instituto, para você entender o que aconteceu com essa mulher para ela engravidar. E o nome chama pericorese. Que isso, meu Deus do céu. De comer esse negócio? Não é não. Então você vai entender a pericorese e você vai entender por que uma mulher que não tinha relações sexuais, como que essa mulher engravidou. Você aprende isso aonde? No Instituto. Você vai aprender no Instituto que Caim significa adquirido ou comprado. E Abel, que significa ovelha. Fala comigo, Abel significa ovelha. Ótimo. E quem é a ovelha? Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é, irmão? Jesus. Então, aquele Abel lá de Gênesis é uma tipologia de Jesus. Hoje eu estou com vontade de pregar, irmão. Eu estou dando só os avisos. Então assim, só os avisos. Então, aquele Abel lá de Gênesis, ele tipifica Jesus. Pastor, mas Caim matou Abel. Claro, porque Caim quer dizer adquirido ou comprado. Então, quando uma ovelha morre por alguém, derrama o seu sangue,
a pessoa pelo qual ele derramou o sangue, ela é adquirida e comprada. Então diga assim comigo: a ovelha, Abel, aponta para Jesus. Diga assim, ó, comigo: mas Caim, faz assim com os dedos, faz assim com o dedo. Agora vira para o seu irmão e fala assim: aponta para você. Fala para ele assim, ó: seu Caim. Por quê? Por quê que nós somos a tipologia de Caim? Porque Jesus morreu por nós. E agora, quando nós o aceitamos, nós nos tornamos adquiridos, propriedade exclusiva de Deus. Então, por isso que você é comprado ou adquirido agora. Ah, é forte, fala. Fala que você nunca ouviu um negócio desse, pode falar. Pode falar que você nunca ouviu um negócio desse. Fala, pastor, nunca ouvi. Você tem que ir no instituto. Tem que ir para o instituto, já está matriculado. Então, irmãos, lá você vai aprender Bíblia. Eu não vou nem perguntar para você se você já leu a Bíblia de capa a capa. Vamos dar um aviso aqui, inscrição para o instituto, o que mais? Não, não tem mais, senão os irmãos vão acabar indo embora. O que mais tem aí? Instituto Vinho Novo. Ah, quem não fez o acerto das inscrições do Kids, dos filhos, então pelo menos passa lá na mesa fora e diga assim: irmãos, ó, eu não tenho como acertar hoje, vou acertar segunda, domingo, não sei, passa lá, só para nós termos um posicionamento. Mas seu filho não vai deixar de ir para o encontro porque você não tem dinheiro ou porque está atrasado seu salário, não vai. Aqui ninguém deixa de fazer nada na igreja por falta de dinheiro, irmão. Se você não tiver dinheiro, você procura o pastor Arley, que ele resolve o seu problema. Pá, próxima. Eu estou feliz demais hoje. Chá com o Rei, dia 19 de outubro, com a pastora Sara Mendes. É uma benção essa mulher. Os ingressos já estão se esgotando, então compra o seu. Próximo. Tem mais alguma coisa aí? Milagres do Céu é hoje, e eu quero ministrar uma palavra poderosa no seu coração. Real, restauração da alma. Sabe qual é o problema do povo? Fala assim, qual, pastor? É que você aceita Jesus, e aí você vem para a igreja, e você acha que Jesus vai resolver o seu problema. Ele não vai. Se você é chato, você continua chato. Se você é enjoado, você continua enjoado. Então você precisa fazer a restauração da sua alma, porque a alma não converte. A alma precisa ser transformada. Por exemplo, se você era um mau caráter lá no mundo, você precisa transformar a sua alma e se tornar uma pessoa de bom caráter. Você está aí, irmãos? Então a alma não converte. Por quê? Porque a alma fala de carne. E carne na Bíblia tipifica o pecado. Tipifica o quê? Então, carne não... Adriele, eu pensei em você o dia inteiro hoje. Então, mas depois nós vamos marcar para a gente conversar. Então, o que acontece? Fala comigo, alma não converte. Diga, porque alma fala de carne. Diga, e carne é alimento do diabo. Você está aí? Olha o que Deus disse. Façamos o homem do pó da terra. Fez o homem de barro, soprou nele o fôlego de vida. Olha o que Deus diz para a serpente: sobre o teu ventre rastejarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Do que o diabo se alimenta? Eu acabei de falar, vou perguntar de novo. Do que o diabo se alimenta? Por isso que carne não converte. É por isso que toda vez que você peca, você faz o desejo da carne. Mas vai para o instituto que você vai aprender isso. Vai para o instituto. Então, restauração da alma, individual 60. Esse ministério aqui não precisa nem anunciar, porque ele sempre lota. Sempre lota. Tem mais alguma coisa aí? Eu vi a pastora Alessandra em pé ali, parece que ela queria falar alguma coisa. Mostra de artes, compreendendo quem eu sou em Deus, 27 de agosto, 19 e 30. Não sei o que é isso aí, mas vai ser bom. Acabou? Acabou. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Vem aqui, varão. Você está aqui pela primeira vez hoje, né? Você está aí na frente aí. Você está olhando para mim rindo, falando assim, será que o pastor está falando comigo? É você mesmo que eu vou te dar um livro. Você gosta de ler? Você gosta de ler?
Não, então volta lá. Vem aqui, irmã, eu vou dar o livro para você. Você não gosta de ler? Não, se ela gosta, eu vou dar para ela. Então volta lá e senta. Vem aqui, irmã. Aí sabe o que você vai fazer, irmã? Eu vou ensinar uma tática. De noite, na hora que você for dormir, você fala para ele assim, benzinho. Ele fala assim, fala, amor. Aí você fala assim, vamos ler um capítulo do livro? Aí vai ler o capítulo do livro, entendeu? Deus te abençoe, tá? Seja bem-vinda. Viu? Esse livro foi eu que escrevi, não é porque foi eu que escrevi não, mas ele é muito bom. Irmãos, domingo de manhã é o culto. Domingo de manhã é o culto. 9 horas da manhã. As crianças podem parar de conversar aí, fazendo um favor? Domingo de manhã é o culto. Pastor, domingo de manhã, irmãos, o culto é muito especial. É um culto gostoso, você acorda, você vem para a igreja, você não está cheio de televisão, você não está cheio de notícias, você não está cheio de coisa. Vem para o culto domingo, é uma bênção. Deus vai falar com você. Amém? Quero pregar uma mensagem no seu coração nessa noite. E quero falar sobre 7 tipos de pessoas que Deus não ouve as suas orações. 7 tipos de pessoas que Deus não ouve as suas orações. Nós acabamos de orar aqui, o pastor Ale acabou de orar, de ministrar, falando que Deus vai responder às suas orações. Mas será que Deus realmente responde? Será que realmente esse Deus que nós dissemos que Ele existe, porque nós nunca o vimos, nunca tocamos nele, será que realmente Ele responde? A resposta já vou te dar. Responde. É claro que Deus responde. E é claro que Deus, Ele é. Agora, eu preciso que você entenda que Deus não responde todo mundo. Aí é diferente. Deus responde às orações, mas Ele não responde às orações de todo mundo. E aí, nós vamos dizer assim, pastor, mas Deus faz acepção de pessoas? Não, Romanos diz que Deus não, Paulo quando escreve a igreja de Roma, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, pastor, do que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que há certos tipos de comportamentos e há certo tipo de pessoas ou de coisas que fazemos que impedem que Deus nos ouça, que impede que as coisas aconteçam nas nossas vidas. A Bíblia diz em Salmos 33, verso de número 13, eu quero ler com você aqui, Salmos de número 33, verso de número 13. É um texto muito conhecido dos irmãos, é um texto que a maioria dos irmãos já ouviu falar dele. E é um texto que o pastor Arley acabou de falar aqui a respeito de Jó. Esse texto diz que o Senhor, Ele olha desde os céus. Desde os céus. E a Bíblia diz que Ele está vendo a todos os filhos dos homens. Deus está nos céus, e Ele olha de lá, e Ele está vendo todos os filhos dos homens. Preste atenção, filhos dos homens. Não está falando só filhos de Deus. Verso número 14, por favor, coloca aí. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra. Verso número 15, para encerrar. E Ele é o que forma o coração de todos eles é o Senhor que forma o coração, que conhece tudo o que fazem. Só até aí, obrigado. Sabe, querido, é impressionante nós conhecermos um Deus, e termos um Deus, que dos céus, Ele está vendo todas as coisas, que dos céus Ele contempla o seu coração, Ele contempla a sua alma, os seus pensamentos, que dos céus Ele conhece os seus comportamentos. É por isso que Davi diz no Salmo 139, que não há como ele se esconder de Deus. Se ele for ao mais profundo do abismo, o Senhor estará lá. Se ele for aos céus, o Senhor estará lá. Então não há lugar
que Deus não possa estar. Não há lugar que Deus não possa ver, não há lugar que Deus realmente não possa se mostrar desejoso de conhecer as nossas vidas. O fato é que nós somos carentes de Deus. O fato é que nós precisamos e necessitamos de Deus. Agora, nós precisamos entender também, não só a grandiosidade de Deus, mas também a limitação daquilo que Ele pode fazer. A Bíblia diz que Deus é fiel. Deus é fiel. E a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Mas Ele não permanece fiel ao que é infiel. Não. Quem é infiel vai colher infidelidade. A Bíblia diz que Ele permanece fiel à sua palavra. Porque Deus, mesmo sendo Deus, Ele não pode todas as coisas. Não é, pastor? Não. Deus, sendo poderoso, soberano, Ele não pode todas as coisas. Por quê? Porque Deus estabeleceu que acima dEle, tem alguém acima de Deus. Essa você não sabia, né? Pois é, tem alguém acima de Deus. Quem é? A palavra. A Bíblia. E Deus não pode ir contra a sua palavra. Deus não pode ir contra a sua palavra. Deus estabeleceu na Bíblia que aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. Mesmo que você peça perdão por uma semeadura que você fez errado, Deus vai te perdoar? Sim ou não? Vai, mas Ele vai te livrar da colheita? Não, porque a Bíblia diz que assim, aquilo que você semeia, você vai colher. Então, Deus não pode ir contra a sua palavra. Deus não pode ir contra aquilo que Ele disse que seria o que é. Sabe, irmãos, agora, eu preciso que você entenda que Deus é capaz de ouvir todas as pessoas. Ele olha dos céus, Ele olha para a terra, Ele te vê. Ele te vê na hora que você dorme, Ele te vê a dificuldade que você está passando, Ele vê o que você está pensando, Ele vê o que está passando no seu coração, Ele vê tudo. Até quando você deita na sua cama e diz: Senhor, fala comigo, Deus, me dá uma direção, me dá uma luz. Deus está vendo, mas tem coisa que Ele não pode te responder. Tem coisa que Ele não vai te responder. Por quê? Porque o problema não está nele, o problema está em você. O problema está em mim, o problema está em nós, nos nossos comportamentos. Pastor, e eu estou ansioso para saber quais são esses 7 tipos de pessoas que não têm as suas orações respondidas por Deus. E eu quero relatar aqui bem rapidamente, não vou demorar, bem rapidamente. Eu não quero me delongar em nenhuma delas. E o primeiro tipo de pessoas que Deus não responde é a pessoa incrédula. Pessoa que não tem fé, pessoa que não sabe, visualiza aquilo que Deus está por fazer. Pessoa que não tem fé. A Bíblia diz em Deuteronômio 1:45, diz assim, vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Para quem que Deus está falando? Para o povo de Israel, para o povo que Ele escolheu, para o povo que Ele amou, para o povo que Ele tirou do Egito para colocá-los na terra de Canaã. Só que quando eles foram lá, viram Canaã, eles voltaram dizendo, não tem jeito, a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas lá tem gigantes, nós somos como que gafanhotos, nós somos como pão, aquele povo vai nos devorar. E a Bíblia diz que eles começaram a chorar, a Bíblia diz que eles começaram, prantear, se sentaram, mas a Bíblia diz que Deus não ouviu o seu clamor e nem lhes deu atenção. Prova disso foi que todos que saíram do Egito, com exceção de Josué e Calebe, morreram no deserto. Não entraram na posse da terra prometida, sabe por quê? Porque foram incrédulos. Porque não acreditaram que Deus era poderoso, não só para dar uma terra, mas também para destruir os inimigos. Sabe que eu posso ouvir um amém? Sabe, eles foram incrédulos. É a mesma coisa quando eu estou aqui em cima do altar dizendo assim, Deus vai abrir uma porta na sua vida. Eu estou aqui no altar dizendo assim, Deus vai abrir uma porta na sua vida.
E aí, ó, quando sai aqui, o diabo lança um sofisma na sua mente. O que é um sofisma? É um pensamento que você acha que é seu, mas não é. Aí sabe o que ele diz? O pastor fala assim porque ele não conhece sua vida. Ele não sabe o que você está passando, ele não sabe o que você está vivendo, ele não sabe o que está acontecendo. E aí ele lança no seu coração o quê? Incredulidade. Incredulidade. A Bíblia diz que Deus não ouviu o coração deles, a oração deles, e nem lhes deu atenção. Nem lhes deu atenção. Pessoas incrédulas, pessoas que não crê que Deus pode fazer, pessoas que não crê que Deus pode abrir uma porta, pessoas que não crê que Deus pode realizar milagres, pessoas que não crê que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Creia, meu querido, creia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso número 6. E agora, o que está escrito lá? Lembrei, sem fé é impossível. Eu lembrei do capítulo, do versículo, mas não lembrei o que estava escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário, diz o versículo, que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é presenteador daqueles que o buscam. Deus não é Papai Noel não, irmãos, mas Ele gosta de dar presente para você. Mas não, você... Vou falar de novo. Deus não é Papai Noel, nem estamos no Natal, mas Deus gosta de te dar presente. E Ele vai te dar presente nesses dias. Ele vai abrir portas na sua vida. Ele vai mover no impossível. Seu marido vai converter, sua esposa vai converter, seus filhos vão converter, sua empresa vai prosperar, sua vida espiritual vai melhorar, os seus filhos vão servir ao Senhor. Meu irmão, eu declaro que praga alguma chegará à tua tenda, nenhum mal vai te resistir, porque o Senhor é contigo para te dar a vitória em todos os teus caminhos. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Você precisa crer nisso. Segunda pessoa que Deus não ouve são pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Olha o que diz Isaías capítulo 59. Vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades, os seus pecados, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura múltiplas palavras ímpias. Pessoas que não se arrependem do seu pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia acabou de afirmar que os nossos pecados fecham as mãos de Deus. A Bíblia acabou de dizer que os nossos pecados não confessados tampam os ouvidos de Deus para que Ele não ouça as nossas orações. Pecados não confessados. E eu acho que você não é da pessoa que faz a oração de noite do tu sabes. Quem faz a oração do tu sabes aí? Ninguém? Certeza? Ninguém conhece essa oração, Senhor? Chega de noite, você trabalha, de dia você trabalha, corre para cima e para baixo, vai para lá, vai para cá, toma um banho, chega em casa, come, vai na geladeira, toma aquela Coca-Cola, aquele bolo da Grace de chocolate de coco com abacaxi, e aí você deita na cama e diz: ai, Senhor, tu sabes. Oração do tu sabes. Ou então a oração dos perdão dos pecados, né? Senhor, perdoa os meus pecados. Ou é só eu que já orei assim? Não, essa eu vou perguntar. Quem aqui já orou assim, ó? Senhor, perdoa os meus pecados. Quem já orou? Aí sabe o que acontece? Jacó nem ora, né? Porque ele não tem pecado. Aí
O que acontece? Deus olha do céu e diz assim: quais pecados? Quais? Porque pecado tem dia, pecado tem hora. Qual o tipo de pecado? Eu lembro quando mamãe me batia. Quem já apanhou da mãe aí? Mamãe pegava eu. E engraçado que todo mundo aqui apanhou injustamente, né? É ou não é? Ah, não, eu não merecia apanhar. É verdade. Aí, quando eu apanhava da mamãe, eu ia para trás da porta do banheiro, do guarda-roupa, e eu ficava assim: você vai ver, eu vou embora, eu vou inteirar 18 anos, você vai ver, eu vou embora, eu vou sumir. Ou é só eu que já xinguei minha mãe? Hã? Não comete esse pecado só eu. Não deixa eu com esse pecado sozinho, não. Agora, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, a Bíblia diz assim, ó: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Sabe, querido, se você não acertou o seu pecado com a sua esposa, você precisa acertar. Se você não acertou o seu pecado com o seu marido, você precisa acertar. Se você não acertou o seu pecado com o seu pastor, você precisa acertar. Se você não acertou o seu pecado com qualquer pessoa, você precisa acertar. Você precisa aprender a pedir perdão. Você precisa aprender a se humilhar. Você precisa... Não vou nem falar. Mas nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados. Até hoje, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Até hoje, porque as pessoas falam assim: o que é libertação? Eu preciso de uma libertação. O que é uma libertação? O que é uma libertação, pastor Arley? Conhecer a Cristo e depois confessar os seus pecados. Aí você vai fazer uma ficha de libertação. Você dá uma ficha. Quem já fez a libertação aqui pela ficha? Parece que eles investigam até o que tem dentro do útero da gente, né? Até dentro da bexiga. Assim, o que você fez quando você estava no útero de sua mãe? Isso é importante. Mas eu preciso responder tudo isso aqui? Precisa. Porque o pecado confessado é pecado... Aliás, pecado perdoado é pecado confessado. É lógico que tem coisas que você não tem que contar para o seu marido ou para a sua esposa, mas a Bíblia diz que você tem que procurar os seus pastores, seus líderes, pessoas que são maduras, experientes, e a Bíblia diz assim, ó: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser curados. A Igreja Católica faz muito bem esse papel. Tem lá o confessionário, está lá o padre, o dia inteiro no confessionário, coitado. Tem hora que eu tenho dó do padre, porque ele fica o dia inteiro naquele confessionário, ouvindo o povo. Está certo aquele negócio? Está certo. O que está errado? O modo como ele libera o perdão. A pessoa chega e fala assim: padre, sabe o que é? Eu traí a minha mulher. Aí o padre fala para ele assim: ó, você vai embora, você vai rezar 496 Ave Maria e 1439 Pai Nosso. Está errado. Ele não podia fazer isso, porque o pecado não está condicionado a fazer algo, o pecado está condicionado ao perdão de Deus. E a Bíblia diz que quando nós confessamos e pedimos perdão, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa e nos lava de todo o pecado. Eu quero liberar uma palavra profética para que você entenda nessa noite: você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não há passado, não há acusação, não há ninguém que possa te apontar e dizer: ei, você é um pecador. Não, você é um santo, porque o Senhor te fez santo em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo é nova. Quem tá? Eu vi a irmã aqui, ó, com o neném novinho. Eu aposto que quando ele nasceu, ninguém disse para ele assim: como que ele chama? Pois é. Você fez isso e isso. Não, sabe por quê? Porque ele nasceu agora, ele não tem passado. Assim é você em Cristo. Se você confessou os seus pecados, nada e mais ninguém poderá. E a Bíblia diz que Deus pega os seus pecados, joga eles no fundo do mar. E põe uma plaquinha lá ainda, dizendo assim, ó: proibido pescar. Ô irmã, cadê as irmãs? Cadê as irmãs casadas? Levanta a mão aí. Fica a mão levantada. Diga assim: a partir de hoje, eu não vou jogar na cara do meu marido os erros dele. Diga: eu já perdoei. E vai ficar para trás.
Diga, não vou falar mais nisso. Diga, se eu falar, Senhor, manda um anjo, dá uma espadada em mim. Porque você está rindo, presta atenção aqui para mim, presta atenção aqui em mim. Deixa eu falar algo bem sério. Você está rindo, mas quando você levanta a lebre do seu marido de algo que ficou para trás, você está fazendo um papel de diabo. O diabo que é acusador. Se nem Deus o acusa, quem somos nós? Cadê os homens casados? Achando que é só as mulheres? Levanta a mão aí, irmão. Levanta a mão aí. Diga, Senhor, o anjo da espada pode vir com a espada dobrada sobre a minha vida. Eu não vou ressuscitar o defunto que foi enterrado lá atrás no meu casamento. Acabou. Acabou. Eu atendo algumas irmãs que elas chegam para mim e falam assim, pastor, eu não consigo perdoar. Dá vontade de falar assim, ó, você é melhor do que Deus? Está se colocando acima de Deus. Mas se Deus perdoa, sabe o que é, pastor? O irmão fala. Sabe o que é, pastor? Toda vez que eu deito na minha cama, eu lembro que a minha mulher deitou com outro. Irmão, perdão. Perdão. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas fala comigo assim, todo mundo, perdão. Diga, perdão. É perdão. Diga, é decisão. Não é sentimento. Está dado o recado. Terceira pessoa que Deus não ouve, não vai dar tempo de eu falar 7. Terceira pessoa que Deus não ouve as suas orações. A pessoa que ignora o que Deus diz. Pessoas que Deus não ouve a oração delas, são pessoas que ignoram o que Deus diz. Olha o que o texto diz em Provérbios 1, 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Sabe o que Deus está falando? Que Ele vai ignorar você. Você não, porque eu estou pregando aqui na internet, é para os irmãos que não vieram no culto hoje, que está em casa assistindo, que podia ter vindo, mas está em casa assistindo. Essa palavra aqui é para você. Aqui não tem ninguém que precisa ouvir isso. Está vendo como é que vocês estão com culpa no cartório? Ninguém fala assim, amém! Está todo mundo com culpa no cartório. Sabe o que Deus falou? Por que eu vou desprezar vocês? Porque vocês desprezam o conhecimento. Para que eu vou fazer o instituto? Para quê? Você está rejeitando o conhecimento. Eu não sei para que tem algumas pessoas que elas chegam no gabinete, está aqui o pastor Arley, pastor Alessandra, pastora Keila Maria, ainda mais ela que é mulher, né, pastora Keila Maria. Pastora, eu preciso de um conselho. Aí ela senta com a gente, né, pastora? Gasta 1 hora e meia, 2 horas com vocês, porque eu não aguento 2 horas. Mas assim, se é o pastor Haroldo, coitado, toma a manhã inteira dele contando uma coisa. Aí o pastor fala assim, então minha irmã, ou meu irmão, faz isso, isso e isso, tá bom? Tá bom, pastor. Ele sai do gabinete, vai lá e faz tudo diferente. Não ouve o conselho. Não ouve. Mamãe, eu estava em cima do pé de manga. Já contei isso aqui? Então não vou contar de novo, não. Quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu? Levanta a mão. Ah, um tanto de gente não ouviu. Eu estava em cima do pé de manga, chupando manga, e mamãe falou assim, namorava lá no Arraial da Coruja ali. Mamãe, desce daí que você vai cair. Não vou, mãe. Desce daí que você vai cair. Eu chupando manga, jogando casca para baixo. Chupando manga, jogando casca para baixo. Desce que você vai cair. Não dá ouvidos ao que Deus está falando. Não dá ouvidos ao que mãe... É por isso que aquele ditado que diz que praga de mãe pega, e pega mesmo, irmão. Pega mesmo. E aí eu fui descer do pé de manga, pisei na casca de manga, escorreguei e caí. De cima do pé de manga. Você acha que foi só isso? Não. Eu caí aonde?
em cima da cerca de arame farpado. Eu tenho 2 taios assim nas costas. Eu tenho um taio grande aqui, né, Maria Eduarda, até hoje. E tenho um aqui no braço. Sabe o que a mamãe falou? Antes, se você cair, você vai apanhar. E eu sangrando, e mamãe... Ai. É isso que acontece quando a gente não dá ouvidos à voz de Deus. É isso que acontece quando nós não damos ouvidos à voz dos nossos pais, à voz dos nossos pastores. Quando nós rejeitamos o conselho. Se você não quer conselho, não pede. Se você não quer fazer o que tem que ser feito, não pede. Deus rejeita, Deus não ouve pessoas que não dão ouvidos à voz dEle. Pastor, mas Deus fala, é só se abrir a Bíblia que Deus vai falar com você. Mas não fica nesse negócio de cartomante gospel, não. Como que é? Pega a Bíblia e fala assim, Deus fala comigo. Aí abre, não. Aí abre e cai lá, eu te matarei. Senhor, estou falando certo, estou brincando não. Fala comigo. Não, não é isso. Não é isso. Estou falando para você ler a Bíblia continuamente. Ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, entender a Bíblia, ouvir a voz do Senhor através da palavra. Você está aí, diga amém. Eu profetizo que se quando você abrir a palavra, Deus vai falar com você, ela vai saltar aos seus olhos, você vai ter revelação da palavra, Deus vai falar contigo através da palavra, Ele vai direcionar você. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho é a tua palavra. A Bíblia diz, guarda a palavra do Senhor no teu coração, para que você não tropece em pedra alguma, para que você não peque contra Deus. Eu profetizo que a palavra do Senhor vai estar inserida em você, e você vai andar segundo o conselho do Senhor. Levante a mão, e você será como diz Salmo capítulo 1, e você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e você vai viver um tempo de tranquilidade, você vai viver um tempo de dar frutos, e eu profetizo e declaro que tudo quanto você fizer, como diz Salmo, você prosperará. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Quarta pessoa que Deus não ouve as suas orações, aquela que não ajuda o pobre. Aquela que não ajuda o pobre. Provérbios 21:13 diz assim, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, caraca, nenê, olha o que a Bíblia diz, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará, e não terá resposta. Cutuca seu irmão aí. Fala para ele. Quem que lembra do velhinho lá da praça? Eu era menino, 16 anos, não mais, 17. Eu pegava ônibus. Eu estudava no Presidente Médici, eu fiz o 2º grau lá, então eu descia no Morro da Luz, às vezes ia subindo por ali, mas às vezes eu descia na Praça da Matriz. E aí tinha um velhinho que ficava ali no fundo da matriz, sentado, dizendo assim, ó, dá uma esmola, pelo amor de Deus. Quem lembra dele? Ele é famoso falando. Ele assim, você passava lá, ele, dá uma esmola, pelo amor de Deus. Dá uma esmola, pelo amor de Deus. E tinha dia que eu passava e falava assim, mas rapaz, eu não tenho R$1 aqui. Mas tem dia que eu passava e eu dava. Esses dias eu fui no Japidinho, eu parei o carro, Keila estava comigo, eu falei, Keila, vamos no Japidinho comer uma comida japonesa? Vamos. E ela estava no outro carro, eu falei, deixa o carro aqui na porta do salão da Thalita e vamos comigo. O que Keila fez? Keila entrou no carro, pôs a chave no vão das pernas dela, no meu carro, e nós fomos. Quando nós descemos no Japidinho para comer, a chave do carro dela caiu no chão. Nós entramos no Japidinho, comemos, saí do Japidinho, dei 10 para o cara. O cara falou assim, que é isso, hein? Obrigado, dei 10 para ele. 10, só 10. Quando nós chegamos aqui no bairro, que eu parei na porta do carro dela, Keila falou assim, a chave, perdi a chave. Eu falei, mas meu bem, aonde que estava a chave? Eu não sei. Aí ela abriu o porta-luva, ela olhou debaixo do carro, ela falou assim, eu pensei, a chave estava aqui no meio da minha perna. Eu falei, então caiu lá. E eu fiz uma oração. Senhor, guarda a minha chave. Porque uma chave dessa custa R$3.000. Guarda essa chave. Você acredita?
Voltei lá. O cara que eu dei R$10 para ele, só 10. Quando eu encostei o carro, ô tio, falei, o senhor está atrás da chave, né? Falei, é. Ele falou, sabia que era do senhor. Sabia, porque ninguém voltou aqui, o senhor voltou? Falei, mano, eu vou te dar 100. Ele, o quê? 100. Porque se eu tivesse mais, Arley, porque eu ia pagar 3.000 na chave. Se eu tivesse mais ali, é uma pena que ele não tinha Pix. Porque se ele tivesse Pix, eu ia dar mais. Agora tem gente, irmãos, que passa perto de alguém que está pedindo e não faz nada. Vou dar não para comprar droga. Se ele vai comprar droga ou não, é um problema dele. Se vai beber pinga ou não, é um problema dele. A Bíblia diz que você não pode fechar os seus ouvidos àqueles que precisam. E tem uma tradução que diz, não é aos pobres não, tem uma tradução que diz que aqueles que estão necessitados. Se você fecha os seus ouvidos a alguém que está necessitando de alguma coisa, e você pode fazer e não faz, deixa eu dizer algo para você, quando você precisar, a porta não vai se abrir sobre a sua vida. Deus não vai ouvir a sua oração. Deus não vai te responder. Sabe por quê? Porque quando alguém clamou, você não ouviu. E agora você vai clamar e Deus também não vai te ouvir. Por isso, Jacó, eu estou precisando daquela fechadura digital para pôr na porta da minha casa. Eu estou falando assim porque o Jacó foi despedido, não? Foi demitido, não? Ainda não. O Jacó vem de fechar. O Jacó é representante da Pado. Da Pado, cadeado, chave. Ele ganha dinheiro igual água, esse menino aí. Diga assim, levante sua mão, deixa eu profetizar. Essa semana, quantos querem uma bênção de Deus? Essa semana, ainda, Deus vai colocar alguém com necessidades perto de você. Deus vai te mostrar essa pessoa e você vai suprir a necessidade dela. E eu declaro, segundo a palavra, que quando você tiver uma necessidade, Deus vai abrir os ouvidos dele a você e vai suprir a sua, como está lá em Filipenses, que diz que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Você recebe isso? Muito bem. Quinta pessoa. É quinta? Quinta pessoa, essa aqui eu vou passar por cima porque é bem rápido. Quinta pessoa que Deus não ouve a oração. Pessoas, aliás, casais que estão brigados. Teve gente que olhou para a mulher assim, mas é o meu marido. Do mesmo modo vocês sejam sábios no convívio com suas mulheres. Está falando dos homens, tá? Tratem-nas com honra. Irmão, mulher tem que ser tratado com pão de ló. Mulher gosta de carinho. Mulher não gosta de barata. Cadê as mulheres casadas? Quem não gosta de barata? Levanta a mão. Mulher não gosta de roupa barata, de bolsa barata, de comida barata. Por isso que a Bíblia diz que irmãos, e olha que eu vim para o culto bravo hoje, viu? Eu vim feliz, mas vim bravo hoje, vim bravo mesmo. Mas trate como a parte mais frágil e corredeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Meu irmão, você brigou com sua mulher? Esquece. Você pode orar. Você pode escumar que fala, né? Você pode escumar o canto da boca. Deus não vai te ouvir. Sabe por quê? Você está brigado com ela. Então, deixa eu te falar. Aprende com o pastor. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Você vai dormir no sofá, seu Zé.
Vai ter razão, você vai ver onde você vai parar. Mulher gosta de fazer limpeza de pele, né, irmã? Depilação a laser. Hoje eu fiz um negócio na cara lá na estética lá que deu até choque dentro de mim. Isso é bom demais. Então, você tem que ser feliz. Uma mulher brigou, mulher falou. Uma mulher fala toda hora. Elas brigam toda... Tem hora que se deixar, elas correm atrás delas mesmo. Então, você vai brigar para quê? Você é casado, não? Irmão, Paulo fala assim, ó, é melhor que você não case. Mas... Sabe aqueles cachorros que ficam correndo atrás do rabo? Não é que elas são assim. Para que brigar? Se você briga, Deus não te abençoa. Deus não ouve sua oração. Eu estou falando para homem, estou falando para mulher também. Porque a Bíblia está falando do cônjuge, do homem casado, da mulher casada. Então, pai de briga. Agora, brigou. Irmão, brigou. Vai brigar, não tem jeito. Tem hora que você briga, não tem como. Lá em casa eu brigo. E olha que eu tenho uma paciência de Jó. Se tem uma coisa que Jó não teve mais do que eu, paciência. Eu tenho uma paciência de Jó. Tem hora que Lucas fala assim para mim. Ah, pai, eu não aguento o que o senhor aguenta, não. Eu falei, então você vai perder seu casamento. Agora ele casou, aí ele chega lá em casa e fala assim, pai, eu não entendo, Nicole. Eu falei, você nunca vai entender, meu filho, fica quieto. Só casa e vai seguir na vida. Só vai viver na vida, não procura entender, não. Tem gente que não é abençoado, sabe por quê? Vive com briga dentro de casa. Agora brigou, resolve. Para de ficar dormindo 0 a 0, você sabe o que é isso aí, né? Para de ficar, não. Tem dia que eu brigo com o meu bem, vocês pensam que é brincadeira? Tem dia que eu brigo com ela, nós está aqui no primeiro banco aqui, ó. Ela vira para mim e fala assim, ô pastor, a baixinha é custosa, rapaz, vocês não sabem o tanto. Ô pastor, eu já olho para ela e falo, fala, bem, você vai subir brigado? Vocês acham que não é? Ela não veio no culto hoje não, pergunta para ela para você ver. Você vai subir brigado? Oh, não, meu amor, eu te amo, me perdoa. Aí ela fala assim, então beija meu pé. Eu beijo seu pé, eu beijo sua perna, eu faço o que quiser. Eu quero ser feliz. Eu quero que Deus responda as minhas orações. Para que eu vou ficar brigando? Sexto, dá tempo? Falta 10 para 7 ainda. Sexto, sexta pessoa que Deus não ouve a sua oração. Pessoas que são hipócritas. Pessoas hipócritas. Isaías, capítulo 1, verso número 11, diz assim, para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornam-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Isso é Deus falando para o povo. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutareis. As suas mãos estão cheias de sangue. Sabe o que Deus está falando aqui? Para que vocês ficam oferecendo oferta na igreja? Para que vocês ficam levantando a mão na igreja, orando e dizendo assim, santo, santo, santo? Se lá fora, vocês, compra não paga, compra e não paga, é fofoqueiro, é mentiroso, é mau caráter. Deus falou assim, ó, eu estou com nojo do culto de vocês. Eu estou com nojo do culto de vocês. Eu não consigo receber, eu não consigo cheirar a oferta que vocês colocam. Sabe por quê? Porque vocês são hipócritas. São hipócritas. Vida dupla. Aqui dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra.
Sade pegou Maria Eduarda quase que no colo. Edilane não está aqui hoje, mas Edilane foi quem fez a primeira festa de aniversário da Duda. Duda tinha uma pituquinha só de cabelo assim, ó. Primeiro aninho da Maria Eduarda, foi Edilane que fez a festa. Irmãos, eu posso ter todos os problemas. Ser corintiano, como diz muito aí. Não, pastor é corintiano, isso é um problema. É um problema. O pastor tem hora que é chato. Tem hora que eu sou enjoado. Tem hora que eu quero desse jeito. Mas se tem uma coisa que eu não sou, é uma coisa aqui e outra lá fora. As brincadeiras que eu faço aqui, eu faço dentro da minha casa. Um dia, Maria Eduarda, eu sempre bato na nossa igreja, que você está aqui pela primeira vez, né? Aqui na nossa igreja, os irmãos não assistem novela, nem Pantanal. Amém, irmãos? Heitor estava só na Pantanal que eu vi, viu, Heitor? Mas quando eu falo para vocês, não assistam novela, eu não assisto na minha casa. Quando eu falo para vocês, não façam tal coisa, eu não faço. O pastor Ale conviveu dentro da minha casa, a pastora Keila convive dentro da minha casa, um monte de gente aqui convive dentro da minha casa. Você vai na trilha, hoje tem um rapaz lá, hoje tinha um rapaz lá no escritório, instalando o alarme do escritório, ele faz trilha de moto comigo. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, eu falei assim, pode me chamar de Daniel aqui. Aí eu lembrei, falei, mas na trilha você me chama de pastor. Ele não é crente, ele não gosta de igreja, ele detesta pastor, ele detesta. Mas sabe o que ele fala para mim? Pastor, o senhor é um cara diferenciado. O senhor é um cara diferenciado. Sabe por quê? Porque eu sou o que eu sou. O Tonon, das lojas Tonon, é um católico assim, sabe? Cara é gente boníssima, faz trilha de moto comigo. Aniversário dele, falou para mim assim, pastor, eu vou fazer no meu aniversário, vai ter bebida, vou estar bêbado, vai estar agorizada, vai estar uma algazarra, mas o senhor pode orar por mim? Eu falei, é claro que eu posso. Eu tenho respeito das pessoas com as quais eu ando na rua. Eu tenho amigos fora da igreja. Eu tenho gente que é filho de desembargador, que são pessoas importantes nessa cidade, que não vem na igreja, é verdade, que nunca pisaram o pé aqui dentro, é verdade, mas quando eu chego, elas dizem assim, meu pastor, me abraça, sabe, com aquele abraço verdadeiro. É isso é evangelho. Agora, a Bíblia está falando que Deus rejeita aquele que é hipócrita. Deus não ouve a oração daquele que é hipócrita. Dá repugnância em Deus. Sétimo e último. A cara de vocês agora ficou assim, ó, de espanto. Sétimo e último, a pessoa que Deus não ouve as suas orações. Pessoas egoístas. Pessoas egoístas. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem e lutam e fazem guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Pessoas egoístas, que só pensam nelas. Sabe o que Tiago estava dizendo? Tiago está dizendo assim, ó, essas pessoas não vão receber de Deus, porque só pensam dela. Você acha? Tem gente aqui que não acredita que eu leio todos os pedidos de orações. Tem gente que não acredita. Mas esses dias eu li um pedido de oração, muito interessante. Uma irmã escreveu assim, uma irmã, deixa eu ver se ela está aqui, ela não está aqui não. Ela escreveu assim, ó, pastor, ore por mim, que eu quero do Senhor uma Land Rover para fazer a obra de Deus.
Pastor, eu não posso ter uma Land Rover? Pode, vai ter. O que você não pode é querer enganar Deus. Não pode. Não pode querer enganar Deus. Você acha que uma pessoa precisa de uma Land Rover, irmão, para fazer a obra de Deus? Não. Mas é lógico que não. Você não precisa de Land Rover, você não precisa de Fusca, você não precisa de bicicleta, você não precisa de nada. É só fazer. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Agora, os irmãos aqui sabem que eu pego e ligo dos pedidos. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu sei quem está fazendo os pedidos de oração. Eu oro pelos seus pedidos. Eu liguei para essa irmã, falei, irmã, que carro que você tem? Tal carro, pastor. Eu falei, e não está dando para fazer a obra de Deus com esse carro? Aí ela falou assim, sabe o que é, pastor? É que eu queria me apresentar melhor. Então não é a obra. Não é a obra. Irmãos, eu sou defensor ferrenho de você crescer e prosperar, de você comer o melhor dessa terra, de você ir nos melhores restaurantes, vestir as melhores roupas, calçar os melhores sapatos, ter as melhores bolsas, ter os melhores celulares, ocupar os melhores cargos. Mas eu quero dizer algo para você, não seja egoísta. Aprenda a compartilhar, aprenda a ser um abençoador, aprenda a ministrar sobre as pessoas. Aprenda a dividir. Aprenda a dividir. Eu confesso para você que eu preciso converter nessa área. Porque lá em casa eu não gosto de dividir minha pipoca. Quando eu vou para o micro-ondas, que eu faço a minha pipoca, eu não gosto de que ninguém pegue. E aí Maria Eduarda, Keila já faz de propósito. Vai dividir ou não vai? Vou. Aí eu pego uma pipoca, põe na mão de uma, mão do outro. Pronto. Você acha que eu não conheço alguns maridos que a mulher liga, fala para ele assim, liga não, meu bem, vai lá na geladeira, traz uma coca para nós. Aí chega lá na geladeira, só tem um restinho de coca. Aí sabe o que ele faz? Aí ele põe um copo, sobra meio copo, aí ele chega para ela e fala assim, vamos dividir. Egoísta, já tomou quase tudo lá na cozinha. Ou então um pedaço de bolo, né? Ele come metade do bolo, chega lá para ela e fala assim, ó, só tinha esse pedacinho. Isso é egoísmo. Por que você quer o melhor? Por que você quer ter primeiro? Por que você quer chegar primeiro? Qual é o sentido de você ter, se não for, nós fizemos um curso de educação financeira, e um dos sentidos da vida de ter coisas, de ter dinheiro, é aprender a dividir, é poder abençoar. Deixa de ser egoísta. Diga para o seu irmão, deixa de ser egoísta. Não, fala para ele, deixa de ser egoísta. Paga a janta hoje. Você está aí, irmão? Você está aí? Eu quero encerrar. Pessoal do louvor, pode subir. Eu quero ler um versículo aqui. Quero ler um versículo aqui. Provérbios. Aliás, 2 Crônicas, capítulo de número 15, verso de número 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, 2 pontos. O Senhor está convosco. O Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com Ele. E, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Então esse é o nosso Deus. Sabe, querido, eu posso pôr mais um monte de coisa. Põe Provérbios 6,16 para mim. Eu quero ler só mais esse versículo. Provérbios 6,16. Eu podia falar mais 6 para vocês. Provérbios 6,16. Eu poderia falar mais 7 pessoas que Deus não ouve oração. Aliás, nem que Deus não ouve oração.
Provérbios 6, meia dúzia, 16. Aí. Estas coisas o Senhor odeia. O Senhor o quê? O Senhor o quê? Diga assim comigo: Deus é amor, mas Ele odeia. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Verso número 17. Olhos altivos, ou seja, pessoa orgulhosa. Língua mentirosa, mentiroso. Mãos que derramam sangue inocente, assassinos. E a igreja está cheia de assassino. A igreja está cheia de assassino. Não quero nem papo com o irmão. Não quero nem ver a cara dele. Mãos que derramam sangue inocente. 18. O coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam para correr para o mal. E por último, 19. A testemunha que profere mentiras. E o 7º, aquele que Deus odeia. Aquele que Deus odeia. Quem é? O que semeia, deixa aí, irmã, deixa aí. O que semeia, Deus é amor, mas esse tipo de pessoa, Deus odeia. O que semeia contenda entre os irmãos. O que vive com fofoca, com mentira, com engano. Sabe, querido, talvez a sua vida não tenha prosperado, suas coisas não tenham dado certo, Deus não tem ouvido as suas orações, é porque talvez você tenha se enquadrado dentro de um desses 7 pontos. Ou talvez é porque você está dentro de um dos 7 tipos de pessoas que Deus odeia, que Deus abomina. Então, conserte a sua vida, conserte a sua casa, conserte a sua família, conserte a sua vida espiritual, e você viverá o melhor de Deus para você. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, eu já falei demais. Falei 45 minutos. Falei 45 minutos. Obrigado pela paciência. Obrigado pelos irmãos que vieram a primeira vez. Nossos cultos não são bravos assim não, são mais tranquilos. É porque hoje eu estou feliz, mas ao mesmo tempo estou bravo. Mas eu estou muito feliz, irmãos. Quem está feliz aí? Eu estou passando tanta luta, mas eu estou tão feliz. Tão feliz. O Heitor falou que a gente estava no Manso esse final de semana. E o Heitor falou que quando ele vem do Manso, que ele começa a entrar na cidade, aqui nele começa a doer. Ontem meu bem voltando do monte, não, ela voltando do Manso, ela já começou assim, ó. Ai, acho que eu não estou bem, acho que eu preciso voltar para o Manso. Eu falei, nós vamos voltar. Então, sabe, eu sei que às vezes estamos passando lutas, situações difíceis, situações contrárias. Mas deixa eu liberar uma palavra profética sobre você. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a minha oração. Deus vai ouvir o nosso clamor. E nós vamos receber aquilo que Deus tem para nós, amém? Feche os seus olhos, faz uma oração nessa noite. Sabe, faça uma oração, sabe, de confissão. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Peça perdão. Sabe, fale ao Senhor. Ministra, fala, Senhor, perdoa aquilo que eu tenho feito de errado. Senhor, não deixe de ouvir as minhas orações. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero declarar, eu quero profetizar e chamar a existência da Tua graça, do Teu favor, sobre a vida dos Teus filhos. Quero ministrar sobre a vida de cada um deles, sobre a minha vida. Ó Deus, o Teu perdão, a Tua graça, o Teu favor, o mover do Teu Espírito. Senhor, responda às nossas orações, responda. A Tua palavra diz que o Senhor tem prazer em atender os desejos do nosso coração. Eu quero nesta noite, ó Deus, abençoar os Teus filhos e liberar a graça do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Levante suas mãos. Não haverá muralhas.
pé diante de mim. Eu declaro e profetizo. Estou firmado. Aleluia. Em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé. Diga assim: pela fé eu vou receber e vou desfrutar de todos os milagres do Senhor para a minha vida. Coloque a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Se você recebe, diga amém. Deixa eu dizer algo para você. Chegar em casa hoje, o Lucas está aí? Quando eles chegarem em casa, a palavra já vai estar baixada no YouTube. Então, quando você chegar em casa hoje, a palavra já vai estar baixada no YouTube. Entra no YouTube da igreja e compartilhe o link dessa. Primeiro você vai seguir o YouTube da igreja, clicar o sininho, e aí você vai compartilhar essa palavra com quem não veio hoje. E diz assim, diga para ele assim, ó: irmão, estou mandando essa mensagem para você porque Deus falou comigo demais. Não vai falar que essa palavra é para ele. Amém? Diga: Deus falou comigo demais. Dê um abraço a essa pessoa do seu lado. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Um bom início de final de semana. Domingo eu te espero aqui às 9 horas da manhã. Deus te abençoe em nome de Jesus.